Esta edição do É Legal Saber vai tratar da correição do Conselho Nacional do Ministério Público que ocorre no MP aqui de Rondônia. E para falar sobre isso, a gente convidou o Corregedor Nacional, o conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar batendo esse papo com a gente. É um prazer para mim, Marinha, poder participar desse momento aqui para esclarecer um pouco para a população de Rondônia o que é que nós viemos fazer aqui no Ministério Público de Rondônia na correição. E eu já lhe pergunto, o que é a correição? A correição, ela tem o objetivo de verificar a regularidade dos serviços prestados pelo Ministério Público e da atuação dos membros e membras do Ministério Público de Rondônia. É verificar, a partir do contato com as promotorias, e serão correcionadas 55 promotorias no Estado, para analisar a eficiência da atuação do Ministério Público nas temáticas que foram por nós escolhidas. Então nós verificaremos como é que esse serviço está sendo prestado pelos promotores e promotoras. A presença física também dos promotores é fundamental para que se tenha um contato com a sociedade, com a população, um atendimento ao cidadão e à cidadã, e também o cumprimento de prazos processuais, a adoção de medidas efetivas para a concretização daqueles direitos de cidadãos que procuram o Ministério Público de Rondônia ou que eventualmente tem ali alguma demanda que o Ministério Público precisa atuar. Doutor, falando das temáticas, muito interessante, muito pontuais, né? E muito em evidência as temáticas escolhidas, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais são essas temáticas e por que foram escolhidas. Nós escolhemos a temática relativa a direitos fundamentais. Direitos fundamentais é um conceito amplo, mas nós buscamos reduzir isso para alguns temas que são fundamentais hoje para a população brasileira. E são os seguintes temas: proteção à infância, ou seja, crianças e adolescentes, a situação relativa também a crimes ou violência contra mulheres, violência doméstica, violência familiar, feminicídio, homicídios que são contra mulheres, mas que às vezes não são relacionados também à condição de uma condição doméstica ou familiar, o abuso sexual de crianças, também a violência contra a população LGBTQIAPN+, que é uma população muitas vezes vulnerabilizada, e outras questões relativas à inclusão de pessoas com deficiência, que nós traremos também outras correições. Então, a ideia é justamente verificar a atuação do Ministério Público de Rondônia, por exemplo, com relação à regularidade do funcionamento de abrigos, de unidades de acolhimento institucional para crianças que são submetidas a maus tratos, a abandono de incapazes. Também aqueles adolescentes que são submetidos a medidas socioeducativas, que estão em unidade de internação, para que eles possam, de fato, serem ressocializados e não voltem a cometer delitos, né, quando chegarem a uma fase adulta. Ou seja, se busca, a partir dessa atuação do Ministério Público, ver a atuação do Estado de Rondônia nesses temas. Além também da promoção da educação infantil, nós estamos buscando também que o Ministério Público fomente a inclusão de crianças da primeira infância, em creches, em pré-escolas. Ainda há um índice de um pouco baixo com relação à média nacional da inclusão na alfabetização de crianças aqui no Estado de Rondônia. E o Ministério Público pode ser um veículo importante para que se fomente políticas públicas para acesso à educação. Então, são temáticas importantes de saúde, de educação, de proteção à infância, de proteção também à maternidade, de proteção à mulher, de proteção a outras populações vulneráveis, que nós estamos verificando nessa correição, justamente com a perspectiva de analisar se o promotor está sendo proativo, está sendo resolutivo, buscando resolver, solucionar os problemas. E muitas vezes esses problemas são solucionados pelo próprio Ministério Público, a partir da sua atuação, do seu poder de órgão agente, sem necessidade de se levar para o Poder Judiciário. Cabe orientações também nessa correição, doutor? Sim, nós, a partir de normas, ou normas legais, né, Constituição, como normas relativas à saúde, à educação, enfim, à proteção à infância, à questão da violência, como a Maria da Penha, e de normas do Conselho Nacional do Ministério Público, recomendações ou resoluções, nós podemos detectar algumas inconsistências ou situações que, porventura, necessitem de um aperfeiçoamento. Em algumas situações nós não verificamos irregularidades,
mas verificamos a importância de buscar ali um melhor trabalho, um aperfeiçoamento, uma melhoria da prestação do serviço. E nessas situações nós viemos no relatório com recomendações, em algumas situações determinações, em situações muito pontuais, se nós verificarmos alguma falta funcional, aí poderão sim ser instaurados procedimentos disciplinares para responsabilização administrativa e disciplinar de promotores e promotoras. É uma situação mais rara, mas acontece em algumas ocasiões. As equipes analisam, fazem entrevistas, verificam os sistemas, os processos, os procedimentos investigatórios, a atuação do promotor, inclusive na comarca, se ele tem uma atuação integrada, por exemplo, com redes de proteção, conselhos tutelares, e a partir disso se elabora um relatório preliminar de início, se dá ali a oportunidade para os colegas também que são correcionados poderem fazer suas ponderações e a própria administração superior, como a Corregedoria, a Procuradoria-Geral, porque algumas situações envolvem também a administração superior, e depois disso se vê um relatório final com essas orientações, determinações, recomendações e algumas instaurações, se for necessário, e esse relatório é levado ao plenário do Conselho Nacional para aprovação e nós ficamos acompanhando durante um período a adoção das providências com relação a isso. Que algumas providências são adotadas pelo próprio Conselho Nacional, se tiver, por exemplo, uma perspectiva disciplinar. Mas outras são providências que precisam ser adotadas pelos próprios promotores, recomendações ou determinações, ou pela administração superior do Ministério Público de Rondônia. Mas só saberemos, de fato, que precisa após o término dos trabalhos que foram iniciados semana passada e estão finalizando essa semana no aspecto presencial. Promotorias também estão sendo inspecionadas, correcionadas de forma virtual. Hoje, como os processos e procedimentos são eletrônicos, nós conseguimos fazer a verificação de praticamente tudo hoje de forma virtual por meio dos sistemas que nos dão essas informações. Muito bem, doutor. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente no nosso É Legal Saber e a gente, claro, coloca a comunicação aqui à disposição. Para nós é um prazer também poder participar, Maríndia, mostrando aqui um pouco do nosso trabalho, da importância do trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público e da sua Corregedoria para a melhoria dos serviços prestados pelo Ministério Público de Rondônia, que tem feito um papel fundamental aí para toda a sociedade desse belíssimo estado, que é o estado de Rondônia. Tá certo, muito obrigada. Deixe seu recadinho aqui embaixo no vídeo e até o próximo É Legal Saber do Ministério Público de Rondônia.